Todas as sociedades, de maneira independente, acabaram desenvolvendo a astronomia. E o principal objetivo da astronomia, na maioria delas, era justamente entender o movimento dos planetas. Oi, meu nome é Ana, esse é o Astros e Gatos, e o vídeo de hoje é sobre o movimento dos planetas. Astros e Gatos! Além das leis de Kepler, muitas outras coisas podem te dizer como o planeta se movimenta em relação ao outro. A primeira coisa é o tempo sideral. O tempo sideral é medido em relação ao movimento aparente das estrelas distantes. Muitas vezes é usado como ponto de referência o ponto vernal. A hora sideral, como a gente viu no vídeo de coordenadas celestes, é definida como o ângulo horário do ponto vernal. Já o dia sideral é o tempo que decorre entre duas passagens do ponto vernal pelo meridiano local. Todos os dias, o ponto vernal passa pelo meridiano local em um tempo civil diferente. O tempo que leva para esse ponto vernal passar pelo meridiano local na mesma hora é definido como um ano sideral. Já o tempo solar tem a ver com o movimento aparente do Sol. A hora solar é o ângulo horário do Sol. Já o dia solar é o tempo decorrido entre duas passagens do Sol pelo meridiano local. Já o ano tropical é o tempo decorrido entre dois equinócios vernais. Por conta da precessão da órbita, o ano tropical é levemente menor do que o ano sideral. O Sol se movimenta na nossa esfera celeste na eclíptica. Além disso, ele também não tem um movimento uniforme na eclíptica. Porém, apesar disso, não seria nada prático a gente ter dias que têm durações diferentes ao longo do ano. Por conta disso, os astrônomos criaram o Sol Médio. O Sol Médio, em vez de se movimentar na eclíptica, se movimenta no equador celeste e, em vez de se movimentar em velocidades diferentes ao longo do ano, porque, lembrando, segundo as leis de Kepler, quanto mais perto do Sol a Terra está, mais rápido ela anda. Porém, o Sol Médio se movimenta no equador celeste com velocidade angular constante. Assim, dentro do tempo solar, a gente cria dois tipos de tempo. O tempo solar verdadeiro, que é o ângulo horário do centro do Sol verdadeiro, e o tempo solar médio, que é o ângulo horário do centro do Sol médio. O tempo civil tem a ver com os fusos horários. Isso porque o ângulo horário do Sol no lugar depende da longitude desse lugar. Por conta disso, utilizamos meridianos e tendo como referência o meridiano de Greenwich, que é considerado meridiano com correção zero, a cada 15 graus que você anda, você adiciona ou tira uma hora. Se você anda para leste, você adiciona uma hora a cada 15 graus, e se você anda para oeste, você tira uma hora a cada 15 graus. Por exemplo, o Brasil está a oeste de Greenwich. Por conta disso, a gente sempre tira as horas em relação a Londres, por exemplo. Por conta dessa diferença do tempo solar verdadeiro e o tempo solar médio, é criada a equação do tempo. A equação do tempo, E, é a diferença do ângulo horário do Sol verdadeiro e do Sol médio. A primeira parte é a longitude eclíptica do Sol menos a ascensão reta do Sol. Essa primeira fração é chamada de redução ao equador, ou seja, é trazer o Sol médio que está no equador para a eclíptica. Já o segundo membro, que é a longitude eclíptica do Sol menos a longitude eclíptica do Sol médio, é chamada de equação do centro. Ou seja, tem a ver com ajustar a elipticidade da órbita. Além disso, outro fator para descrever o movimento dos planetas, além da sua comparação com o Sol, são as configurações planetárias. O começo do estudo das configurações planetárias é lá em Ptolomeu, na Grécia Antiga, com o estudo dos epiciclos. Os epiciclos têm a ver com o estudo do movimento retrógrado dos planetas internos. Como na época acreditava-se que a Terra era o centro do universo, fazer os planetas internos girarem ao redor da Terra e ainda assim voltarem às vezes era muito complicado. Por isso, Ptolomeu adicionou os epiciclos, que eram, além de girar ao redor da Terra, os planetas também faziam pequenos círculos, por isso epiciclos. Porém, com um estudo mais aprofundado, foi preciso adicionar muitos epiciclos por planetas. Futuramente, esse problema foi resolvido, tornando esse modelo muito mais simples, com algo muito mais simples, que é trazer a Terra como mais um planeta que gira ao redor do Sol. Com isso, a gente pode criar um conceito muito importante para o estudo das configurações planetárias, que é a elongação. A elongação é a distância angular entre o planeta e o Sol
visto da Terra. Os planetas inferiores são os planetas de órbita para dentro da Terra, ou seja, os planetas inferiores são Mercúrio e Vênus. Mercúrio e Vênus sempre podem ser vistos próximos do Sol, porque estão justamente na projeção do lado do Sol para a gente. Na conjunção, a elongação dos planetas é igual a zero, ou seja, eles podem ser vistos na direção do Sol, então eles não podem ser vistos. Na conjunção inferior, a elongação é zero e o planeta está mais próximo da Terra. Já na conjunção superior, a elongação também é zero, mas o planeta está mais distante da Terra. Além disso, existem dois momentos que são os momentos de máxima elongação, ou seja, que o planeta está o mais longe possível que ele consegue estar do Sol. Essa máxima elongação pode ser ocidental, com a maior distância a oeste, ou oriental, com a maior distância a leste. A máxima elongação de Mercúrio é 28 graus, ou seja, o mais distante possível que Mercúrio consegue ficar do Sol para a gente é 28 graus, e a máxima elongação de Vênus é 48 graus. Já os planetas superiores são os planetas cuja órbita está para fora da órbita da Terra, ou seja, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses planetas podem ser vistos em qualquer distância angular em relação ao Sol. Na conjunção, a elongação é igual a zero e o planeta pode ser visto junto com o Sol. Já na oposição, a elongação é igual a 180 graus e o planeta está oposto ao Sol. Já na quadratura, a elongação é igual a 90 graus e, assim, o planeta está a 90 graus do Sol, ou 6 horas. 6 horas a leste, se a quadratura for oriental, e 6 horas a oeste, se a quadratura for ocidental. Como dá para perceber pelo extenso estudo das configurações planetárias, uma das coisas mais importantes é a comparação dos períodos desses planetas com o período da Terra e com o que a gente enxerga da Terra. Assim, é definido como o período sinódico, a revolução aparente, ou seja, o tempo entre duas configurações iguais. Já o período sideral é a revolução real, ou seja, é o tempo da translação comparado com estrelas distantes. Se dois planetas têm o mesmo sentido, a sua velocidade angular relativa é a velocidade angular do planeta interno, porque ele gira mais rápido, menos a velocidade angular do planeta externo, que gira mais devagar. Assim, 360 sobre o período sinódico, que é a velocidade angular relativa, é igual a 360 sobre o período do planeta interno, menos 360 sobre o período do planeta externo. Assim, dividindo os dois lados por 360, a gente chega na relação para o período sinódico para planetas que giram no mesmo sentido, que é que 1 sobre o período sinódico é igual a 1 sobre o período do planeta interno, menos 1 sobre o período do planeta externo. Já se os planetas giram em sentidos opostos, a velocidade angular relativa é a soma das duas velocidades angulares. Usando a mesma lógica, o período sinódico de planetas que giram em direções opostas é 1 sobre o período sinódico é igual a 1 sobre o período do planeta interno mais 1 sobre o período do planeta externo. A maior parte do desenvolvimento da astronomia das configurações planetárias vem, na real, para estudar o movimento do Sol na nossa eclíptica. Como eu falei, o Sol se movimenta na eclíptica. E existe uma inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao Sol. Se, na mesma hora, no mesmo lugar, todos os dias ao redor de um ano, você tirar uma foto do Sol, você vai ter um formato que vai ter essa carinha aqui. Esse formato é o chamado analema do Sol. E ele é criado justamente por conta dessa inclinação da órbita. O ponto mais ao norte do analema é o do solstício de junho. Já o ponto mais ao sul do analema é o do solstício de dezembro. E o ponto que passa no meio são os dos equinócios. A gente pode interpretar o passar do ano em relação ao Sol como nessa imagem. Assim, no ponto mais ao norte, você tem o solstício de junho, onde o Sol está batendo com 90 graus exatamente em cima do Trópico de Câncer. Já no ponto mais ao sul, você tem o solstício de dezembro, onde o Sol está batendo com exatamente 90 graus no Trópico de Capricórnio. Já nos equinócios é quando o Sol está passando do norte para o sul ou do sul para o norte, então o Sol incide a 90 graus exatamente em cima do Equador. A gente também pode interpretar o movimento do Sol em relação ao ano com essa imagem aqui, porque aí fica mais claro a passagem das estações do ano. Isso porque, quando o Sol está naquele hemisfério, você tem uma insolação maior. Ou seja, o Sol está incidido o mais próximo possível de 90 graus e assim você tem mais energia por área, tornando desse jeito a área mais quente. Além disso,
Quanto maior a insolação, por conta dessa inclinação justamente, acaba decorrendo que quanto mais quente é a estação, maior é o dia. Juntando todas essas informações, a gente tem que no solstício de junho é quando o Sol está mais ao norte possível da eclíptica, incidindo assim, perpendicularmente, no Trópico de Câncer. Além disso, a sua ascensão reta, lembrando sempre essa imagem na cabeça, a sua ascensão reta é de 6 horas e a sua declinação é de mais 23 graus e meio, ou seja, mais a inclinação da eclíptica para o norte. Além disso, no dia do solstício de junho é quando você tem o dia mais longo do ano no hemisfério norte ou a noite mais longa no hemisfério sul. Além disso, exatamente no Polo Norte é dia o dia inteiro e exatamente no Polo Sul é noite o dia inteiro. Já no equinócio de setembro, o Sol está cruzando o Equador do norte para o sul. Assim, ele está a pino no Equador, com uma ascensão reta de 12 horas e uma declinação de 0 graus, justamente porque ele está em cima do Equador. Assim, os dias e noites são iguais, porque não importa o quanto você gire, você tem a mesma insolação dos dois lados. Já no solstício de dezembro, você tem o Sol ao máximo para o sul, tal que ele incide a pino no Trópico de Capricórnio. Assim, ele tem ascensão reta de 18 horas e declinação de menos 23 graus e meio. Isso porque ele está a menos a declinação da eclíptica para o sul. No solstício de dezembro, você tem o dia com a maior duração no hemisfério sul e a noite com maior duração no hemisfério norte. Além disso, no Polo Sul é dia o dia inteiro e no Polo Norte é noite o dia inteiro. Para finalizar, no equinócio de março, o Sol está cruzando o Equador de volta para o hemisfério norte. Assim, ele incide a pino no Equador e a sua ascensão reta é igual a 0 graus e a sua declinação também é igual a 0 graus, porque está no Equador. Tal qual no equinócio de setembro, no equinócio de março, os dias e as noites têm a mesma duração. Como eu falei no começo do vídeo, o estudo dos movimentos e das configurações planetárias e das estações do ano foi a principal razão para o nascimento da astronomia, porque é muito importante você saber há quanto tempo está uma estação do ano a outra, justamente por conta das plantações e dos ritmos de calor ou frio. Curte e se inscreve se você gostou. Esse foi o Astros e Gatos, e é isso.